Olá, turma do quinto ano. Vamos lá para mais um conteúdo. Bem, hoje vocês vão estudar um pouquinho sobre a energia. Isso mesmo, a energia. Veja só, quando falamos em energia, lembramos-nos imediatamente de eletricidade, não é isso? Será que a energia é apenas uma forma de gerar eletricidade? Vamos saber? Veja só, a energia está associada à capacidade de qualquer corpo produzir trabalho. Então, somente esse conceito aqui, a gente já percebe que energia não é apenas uma forma de gerar eletricidade, e sim a capacidade de fazer com que os corpos realizem trabalho, ação ou movimento. Bem, o conceito de energia ele é utilizado no sentido de corrente para designar vigor, firmeza e força. Isso mesmo. Então, o conceito de energia, ele é utilizado no sentido de corrente para designar vigor, firmeza e força, certo? Então, este é o conceito de energia, ou seja, está associada à realização, né, de produzir. Está associada à capacidade de qualquer corpo produzir trabalho, ação ou movimento, e também é utilizada no sentido de corrente para designar vigor, firmeza e força. Ok? Vejam só: o calor, o trabalho mecânico e a luz, por exemplo, são consequências de movimentos, trabalhos realizados por uma máquina. Os seres vivos também precisam de energia para realizar suas atividades vitais. Nesse caso, estamos falando de energia órbita dos alimentos. Os alimentos no corpo transformam-se em glicose, ácidos graxos e aminoácido. A energia liberada pela quebra ou combustão dos alimentos são utilizadas prontamente para a realização do trabalho, e sim para fabricar outros compostos químicos chamados de adenosina trifosfato, ATP. Mas o que significa esse ATP? Bem, esse ATP é o armazenamento nas células e utilizado sempre que necessário, ou seja, é a energia armazenada nas células que, quando é necessário, o corpo, as células liberam. A energia, ela nunca é perdida, ela sempre é transformada, igual a matéria, ou transferida para outro corpo ou outro ambiente, ok? Vocês vão saber mais um pouquinho sobre esse ATP lendo aqui, ó, esse artigo aqui, ok, gente? Bem, também temos algumas formas de energia. Quais são as formas de energia? Eu tenho a energia cinética, eu tenho a energia térmica e também tenho a energia elétrica. Fora entre outros tipos de energia que até já estudamos sobre ele, certo? A energia ela é necessário à vida do ser humano para a sobrevivência. Então podemos considerar que a mais primitiva forma de energia utilizada pelos homens foi a própria energia produzida no organismo. Usada para quê? Usada para caçar, para correr, fugir de perigos e entre outras situações, certo? Existem várias formas de energia utilizada para diversas finalidades. A energia cinética é a energia dos movimentos. Exemplo, o movimento do giro das turbinas do avião que o faz voar. Então, esse tipo de energia que faz com que as turbinas do avião elas girem é a energia cinética. Se você vê uma criança pulando, brincando, descendo a árvore, alguém perguntar que tipo de energia é essa criança? Quer dizer, a energia do movimento, né? Que é a energia cinética. Eu também tenho energia térmica, que é aquela energia que é produzida ou desprendida através do calor, também conhecida como calorífica. Calorífica. Exemplo, forno de padaria. Aqui vocês estão vendo a lenha, queimando.
Então, a lenha aquece o forno e o forno gera a energia térmica, que é a energia do calor. Eu também tenho, gente, a energia elétrica. Que tipo de energia elétrica? Como ela é produzida? Bem, essa energia, ela é utilizada em quê? Ela é utilizada, lógico, se você olhar dentro de casa, nos equipamentos. Não é isso? Esses equipamentos, eles vêm com tomada, que você coloca, encaixa ela e disponível de tomadas nas nossas casas para fazer funcionar como um ventilador, uma televisão, um micro-ondas, um computador. Então, essa é a energia elétrica e ela é produzida através das hidroelétricas, ok? Vejam só, a luz, o sol é a fonte natural de luz da Terra. A luz é uma forma de energia produzida no interior da matéria. Ela se propaga através de ondas em linhas retas e em todos os sentidos, certo? Então, a luz do sol é a fonte natural de luz da Terra. Em meios homogêneos e transparente, a luz se propaga em linha reta. A prova dessa afirmação é a sombra. A parte física que estuda a luz é chamada de óptica. Tá vendo aqui? Existem diferentes tipos de fontes de luz que são classificadas como naturais, que é o sol, uma fonte de luz natural que é o sol, e também tem as artificiais, que é uma vela ou uma lâmpada. Ok? Os corpos que possuem luz própria, eles são chamados de corpos luminosos. Isso aí vocês já sabem que já estudaram. Como o Sol, as estrelas. Alguns objetos criados pelo homem, como lâmpada, ou alguns seres vivos que possuem bioluminescências, como o vagalume, a caravelas e a microalgas. Mas o que é bioluminescência? Bem, é a produção e a emissão de luz por um organismo vivo, como resultado de uma reação química durante o qual a energia química é transformada em energia luminosa. Os corpos que não possuem luz própria apenas recebem a luz de fontes luminosas e a refletem, são chamadas de corpos iluminados. Corpos iluminados são aqueles que não têm luz própria. É o caso da Lua, da Terra e de muitos objetos, certo? Vejam só, falamos sobre a luz e agora sobre o calor. O calor. O que acontece com o cubo de gelo quando coloca em um copo com água aquecida? Ele simplesmente vai fazer o quê? Derreter, ou seja, ele sofre fusão. Você sabe por quê? Sim, porque o gelo derrete porque recebe o calor da água do copo. Então, o calor é uma forma de energia que se transfere de um corpo quente para um corpo frio. Esse tipo de energia é chamada de energia térmica. É a parte da física que estuda o calor, que é chamado de termologia. A parte da física que estuda o calor é chamada de termologia. Eu tenho as fontes de calor. O Sol mesmo é uma fonte de calor natural. Assim como os vulcões, naturalmente todas as coisas da Terra são aquecidas pelo Sol. Existem também fontes artificiais de calor, como lâmpadas, velas e chuveiros elétricos. Como já vimos, o fogo é uma fonte de calor que, para ser produzida, necessita de 3 elementos. Quais são eles? Combustível, comburente e fonte de calor. Ok? Como uma faísca, um raio, um feixe de luz solar, para assim ocorrer um fenômeno chamado de combustão, ok? Combustível é o material a ser aquecido ou queimado, como a madeira, a gasolina e o querosene.
O comburente é a substância que alimenta o fogo, geralmente o gás oxigênio. Então, para medir a temperatura, foi criado o termômetro. Aquele que quando a mamãe pensa que você está com febre, ela coloca na sua axila para saber a sua temperatura. Outro é colocado no pulso, tipo esse que vocês estão vendo aqui. Então, o termômetro é um instrumento inventado pelo ser humano para medir a temperatura, ok? Os termômetros mais comuns são utilizados por um bastão de vidro com uma coluna de mercúrio dentro de uma escala, que mede as temperaturas em graus, ok? Aí aqui eu tenho, ó. No Brasil, os termômetros utilizam a escala de Celsius, que é representado pelo símbolo C, e a escala de Fahrenheit, que é representada por este F, que é usado geralmente nos países de línguas inglesa. A escala Kelvin é chamada de escala absoluta da temperatura, ok? Então, Galileu criou o primeiro termômetro em 1592, denominado de termoscópio. Atualmente, existem diferentes tipos de termômetro, usados para medir a temperatura corporal dos ambientes e das máquinas, como o termômetro existente no motor dos automóveis. Bem, gente, agora vocês vão realizar a atividade do livro, ok? E em seguida a atividade da folha. Então, um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.